Amém. Senhor Jesus, Senhor, nessa noite nós estamos aqui diante de Ti. O nosso desejo no nosso coração é ouvir o Senhor, Te ver e desfrutar da Sua presença. Nos abençoa, Senhor, com a Sua rica palavra, que possamos ser nutridos por meio dela, para que possamos todos os dias desfrutar da Sua plena salvação. Nos abençoa nessa noite, Senhor. Abra a Tua palavra a nós. Traga luz, traga discernimento para cada um de nós. Jesus é o Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor. Bom, essa noite nós vamos dar continuidade, no livro de João. Nós vamos abordar um assunto, que é relatado em João 7 e João 6, falando sobre as festas, as 3 festas. A festa da Páscoa, a festa do Pentecoste e a festa do Tabernáculo. Amém? Louvado seja o Senhor. Irmãos, nós precisamos ver nessa noite que essas festas é a realidade de Cristo. E hoje nós vamos ver uma festa. Nós vamos ver Cristo como a Páscoa, a nossa Páscoa. Amém? Que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, abrir o nosso coração, para que possamos desfrutar juntos dessa palavra. Amém? Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus, queria dizer uma frase aqui para os irmãos, para que os irmãos possam repetir comigo. Amém? As 3 festas tipificam o pleno desfrute do Deus triuno. Amém? Vamos repetir junto? As 3 festas tipificam o pleno desfrute do Deus triuno. Amém? Senhor Jesus. Então hoje nós vamos falar sobre a Páscoa. Amém? Louvado seja o Senhor. Para a gente poder ter uma boa compreensão, o que significa Páscoa? Significa passar por cima, A salvação de Deus. Quando olhou para a casa, ele viu sangue, o anjo da morte passou por cima. Isso está em Êxodo 12, versículo 23, só para a gente ter uma compreensão melhor. Êxodo 12, 23, diz assim: porque o Senhor passará para matar os egípcios. Eu estou lendo na Nova Almeida, amém? Atualizada. Senhor Jesus. Amém? Senhor Jesus. Porque o Senhor passará para matar os egípcios. Quando, porém, enxergar o sangue na viga superior da porta, em ambas as obreiras, o Senhor passará por cima da porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Amém? Louvado seja o Senhor. Irmãos, precisamos ver nessa noite que a experiência da Páscoa é a experiência da nossa salvação. Amém? E tocar no sentimento que originou no coração de Deus esse desejo de vir salvar o povo, de vir salvar cada um de nós. Eu queria começar falando para os irmãos sobre Êxodo 3, versículo 7. Diz assim, Êxodo 3, versículo 7. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Irmãos, esse versículo é maravilhoso. Esse versículo diz para você e para mim que o Senhor é aquele que vê. Diga para o irmão do lado: o Senhor é aquele que vê. Ó Senhor Jesus, e Ele é aquele que ouve. Ele é aquele que ouve. Irmãos, não pense que o Senhor não vê a sua aflição. Ele vê. Não pense que Ele não ouve as suas orações. Ele ouve as suas orações. Louvado seja o Senhor. Ele conhece o seu sofrimento. Ele conhece o meu sofrimento. E Ele, irmãos, nós precisamos perceber que Ele não fica inerte. Ele não fica parado. Olha o versículo 8. Por isso desci, a fim de livrá-los das mãos dos egípcios, e para fazê-los sair daquela terra, e levaram para uma terra boa e ampla,
terra que mana leite e mel, o lugar dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus, dos jebuseus, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão, porque os egípcios o têm oprimido. Louvado seja o Senhor, que nosso Deus é um Deus que vê, ouve e Ele vem nos socorrer. Louvado seja o Senhor. Amém. Senhor Jesus. Então nós sabemos, irmãos, da história, né? Que o Senhor trouxe, chamou Moisés e trouxe as 10 pragas, né? E aqui na 10ª praga, onde que foi a morte dos primogênitos, aqui o Senhor falou algo maravilhoso, que nós precisamos desfrutar com realidade nessa noite. Êxodo, capítulo 12, versículo 1. Diz assim: o Senhor disse a Moisés e Arão na terra do Egito. Versículo 2. Este mês será para vocês o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Amém. Senhor Jesus. Irmãos, esse versículo é maravilhoso, né? Diz assim: esse mês será para vocês o principal do mês. Será o primeiro mês do ano. Louvado seja o Senhor. O povo hebreu tinha 2 calendários, um sagrado e um civil. O calendário civil era comum e o sagrado era a experiência da salvação de Deus. Tivemos 2 nascimentos, 2 começos, um nascimento físico e um espiritual. E hoje, irmãos, nós precisamos perceber o seguinte, que a nossa vida, ela começou a valer a partir da nossa salvação. O Senhor falou aqui para eles: esse mês será o principal, porque começa a contar agora a minha experiência com vocês. Vocês vão conhecer cada dia mais quem eu sou, para que vocês possam desfrutar de mim. Louvado seja o Senhor. Versículo 3. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Amém. Senhor Jesus, fala para o irmão do lado: há um cordeiro para cada família. Amém. Senhor Jesus. Vamos ler um versículo, irmãos, que está em João, capítulo 1, versículo 29, que diz assim, João 1, 29. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Louvado seja o Senhor, que esse Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele trouxe salvação para toda a família, para todos nós. Amém? Em Atos, capítulo 16, Atos 16, 31. Amém, Senhor Jesus. Atos 16 confirma isso para nós. Diz assim: eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. Vamos falar de novo? Crê no Senhor Jesus e será salvo, você. Irmãos, essa é a promessa que Deus tem para nós. Se você crê, a salvação é para toda a nossa casa. Amém? Senhor Jesus. Voltando para Êxodo 3, diz assim que a salvação é para toda a nossa casa. No versículo 4, é muito precioso, diz assim: mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. Amém. Tem uma anotação desse versículo que fala assim, que a família poderia ser pequena para o cordeiro, e haver então a necessidade de se juntar às casas.
que o cordeiro era tomado de acordo com o número de pessoas, que o cálculo para o cordeiro se fazia de acordo com a capacidade de comer de cada pessoa. Se colocarmos esses 3 pontos, notaremos que Cristo sempre é suficiente. Como cordeiro pascal, ele é todo suficiente, não tem escassez. Em todas as situações, ele pode ir totalmente ao nosso encontro, nas nossas necessidades. Irmãos, não importa se a família é grande ou se a família é pequena, Cristo é suficiente. Amém? Louvado seja o Senhor. Cristo é suficiente. Fala para o irmão do lado, Cristo é suficiente. Amém. Senhor Jesus. Versículo 5. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podendo ser também um cabrito. Vamos ler de novo esse versículo? O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um... Irmãos, louvado seja o Senhor. Eu fiz uma anotação aqui que eu li no Estudo Vida, que eu achei muito precioso dessa porção, né? Que diz assim: o cordeiro deveria ser macho de 1 ano, podendo ser um cordeiro ou um cabrito. O que significa ser de 1 ano é ser novo e não ter sido utilizado por nenhum outro objetivo. Amém? O cordeiro podia tanto vir das ovelhas como das cabras. De acordo com Mateus 25, as ovelhas tipificam os bons e os cabritos os maus. Cristo na cruz era bom ou mau? No sentido bem real, ele era ambos. A hora de sua crucificação, ele era tanto, e na hora da sua crucificação, ele era um cordeiro quanto um cabrito, dependendo do ângulo pela qual consideramos a sua crucificação. E em si, ele era totalmente bom. Entretanto, como nosso substituto, ele era pecaminoso, como Paulo diz em 2 Coríntios 5:21. Diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia! Amém? O nosso Deus, nosso Jesus Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, ele foi o nosso substituto na cruz. Toda essa natureza pecaminosa, ele levou sobre si na cruz e crucificou. Louvado seja o Senhor, irmãos. Amém. Senhor Jesus. Voltando para Êxodo 12, versículo 6. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Versículo 7. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que comerem. Senhor Jesus, o sangue posto nas ombreiras e na verga das portas destinava à redenção. Esse sangue tipifica o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor. E em Mateus capítulo 26, Mateus 26, versículo 28, diz assim: porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E ainda mais, 1 Pedro, capítulo 1.
Senhor Jesus. 18 e 19. Vamos ler junto esse versículo, irmãos. Versículo 18. Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vida inútil que seus pais legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem defeito e sem mácula. Amém. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus. Irmãos, ó Senhor Jesus, isso é maravilhoso demais, né? Eu fiz a anotação aqui que diz assim, ó: o sangue do Senhor, tendo satisfeito a justiça de Deus, promulgou a nova aliança. Deus nos dá o perdão, vida, salvação e todas as bênçãos espirituais, celestiais e divinas. 1 Coríntios 1:30. Amém, Senhor Jesus. 1 Coríntios 1:30 diz assim: mas vocês são deles, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, gloria-se no Senhor. Amém. Senhor Jesus. Irmãos, voltando para Êxodo. Aqui fala do sangue, né? Esse versículo. Então, quando o anjo da morte, né? Quando o anjo passar por cima da porta da casa, ele ia olhar para o sangue. O sangue representa a justiça de Deus. Então, o Senhor fez tudo isso por mim e por você, na cruz, né? E derramando o seu sangue. E todos aqueles, a ordem que Deus deu para o povo é que eles comessem dentro de casa. Porque dentro da casa eles estariam guardados, eles estariam protegidos, né? O anjo da morte, quando olhava, já viu que ali já tinha havido a morte, não é verdade? E essa casa, ela representa Cristo. Paulo fala, aqueles que estão em Cristo é estar nele, é ser um com ele, é habitar nele, é morar nele. Irmãos, Cristo é a nossa habitação. Se nós estamos nele, nós estamos protegidos. Ele é o nosso esconderijo, ele é a nossa proteção. Amém? Fala para o irmão do lado, Cristo é a nossa proteção. Amém. Senhor Jesus. Cristo é a nossa proteção. Versículo 8 diz assim: naquela noite, amém, naquela noite, comerão a carne assada no fogo, e os pães sem fermentos, e ervas amargas. Irmãos, agora nós vamos fazer que Paulo faz uma conexão, né? Mostrando e apresentando para nós esse Cordeiro Pascal, né? Pascal, Cristo Jesus nosso Senhor. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 5. 1 Coríntios, capítulo 5. Versículo 7. Vamos ler o 6 também. Não é bom esse orgulho que vocês têm, por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda a massa toda? Joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi crucificado. Amém. Por isso celebremos a festa, não com velho fermento, nem com o fermento do mal ou da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Senhor Jesus, Cristo é a nossa Páscoa. Amém. Senhor Jesus, voltando para Êxodo.
12. Amém. Irmãos, aqui nos fala, né, que precisamos comer, né, a carne assada no fogo com pães sem fermento. Ou seja, nós precisamos comer o Senhor por completo, né? Esse cordeiro por completo. Amém? A carne e também os pães sem fermento. O que quer dizer? Volta aqui o versículo 12 e 19. Vamos ver, 12 e 19. Senhor Jesus, porque 7 dias não se ache nenhum fermento em suas casas. Porque todo aquele que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o estrangeiro como o natural. Irmãos, então aqui nos fala que comer por 7 dias, quer dizer, comer tipifica o quê? Comer pela nossa vida toda. Nós precisamos comer Cristo todos os dias, até a vida toda. Isso é maravilhoso? Isso é o que significa, é comer esse cordeiro completo. A carne e os pães, asmo, sem fermento. E nesses 7 dias o Senhor nos mostra o que o Senhor quer limpar. Todo o nosso viver, todo o nosso ser, todo o fermento tirado do nosso meio. Amém? Louvado seja o Senhor. Para a gente conseguir isso, irmãos, a viver essa realidade, o que eu e você precisamos? Comer dia a dia esse cordeiro. Quanto mais eu como, mais eu vou me nutrir, mais eu vou ganhar força para me vencer. Não é verdade? Aqui nos fala, né? O Senhor fala comer, então nós precisamos comer esse cordeiro todo dia. Comer o cordeiro e comer também os pães asmos. E aqui também fala das ervas amargas, né? O versículo fala, versículo 8. Ervas amargas, que simboliza que precisamos de nos arrependermos. E quando nós nos arrependemos, nós experimentamos um gosto amargo, né? Da questão do pecado. Não sei a experiência dos irmãos, mas quando a gente comete alguma coisa, né, alguma falha, no nosso interior, a gente fica triste, né? Assim com os irmãos também, a gente fica decepcionado, né? Puxa, isso gera em nós um sentimento. E nós precisamos arrepender e voltar para o Senhor, né? Senhor Jesus, e comer mais desse cordeiro, né? Desse cordeiro pascal. Amém. Senhor Jesus. Amém. Versículo 9. Êxodo 12, 9. Diz assim: não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Amém? Eu quero fazer um comentário na parte B desse versículo, que o Senhor fala para nós comermos a cabeça, as pernas e as vísceras. E o significado dessas porções aqui. Amém? A cabeça tipifica a sabedoria, as pernas, a atividade e o mover. As entranhas simbolizam as várias partes interiores do ser de Cristo. Comer o cordeiro pascal com a cabeça, pernas e entranhas é tomar a Cristo como um todo, em sua totalidade. Quanto comemos, tomamos sua sabedoria, atividade de mover e partes interiores. Louvado seja o Senhor. Irmãos, como que é precioso. Eu percebo o tanto que é rico tudo que o Senhor fez para nós. Ele pensou em cada detalhe. Ele não deixou nada para trás. Tudo Ele proveu para nós. Tudo Ele proveu para você, Ele proveu para mim. Tudo para o meu e o seu desfrute. Louvado seja o Senhor. Você que precisa de sabedoria, Ele é a nossa sabedoria. Precisa de força, Ele é a nossa força. Louvado seja o Senhor. Amém. Versículo 10. Senhor Jesus diz assim: não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimem.
Louvado seja o Senhor. Nada do cordeiro pascal poderia ser deixado até pela manhã. Isso indica que devemos receber a Cristo de maneira completa. Louvado seja o Senhor. Não parcialmente. Não permita que nada dele seja deixado para depois. Pelo contrário, nós precisamos tomá-lo completamente, constantemente, diariamente. Amém? Podemos deixar nada para trás, irmãos. Nós precisamos comê-lo. Amém? Senhor Jesus. Versículo 11. Ó Senhor Jesus. E assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Amém? Senhor Jesus, aqui nos fala, irmãos, assim que devemos comê-lo. Comer e sair. Não é comer e ficar parado, deitadão. É comer e sair. Isso quer dizer o que para nós? Quando nós comemos, nós ganhamos força para poder sair, para poder vencer esse mundo. Não é verdade? Nós ganhamos forças para vencer nossos desafios do dia a dia. Mas para isso, eu e você precisamos comê-lo. Amém? Senhor Jesus. E ainda mais, versículo 12, versículo 11. E assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com a sandália nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Versículo 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Versículo 13. E o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia lhe será por memorial, e vocês o celebrarão com solenidade ao Senhor. De geração em geração, vocês celebrarão esse dia por estatuto perpétuo. Amém? Irmãos, nós estamos celebrando nessa noite, essa vitória que o Senhor fez para nós, né? Conquistou para cada um de nós. Esse Cordeiro Pascal, ele nos alcançou, né? Louvado seja o Senhor. E o Senhor tem esse desejo, né? Que de geração em geração, nós podemos falar para os nossos filhos, celebrar esse fato maravilhoso que esse Cordeiro fez por nós. Amém. Ó Senhor Jesus. Irmãos, que maravilha, né? Eu queria dizer para os irmãos o seguinte, que Deus, Ele é tão maravilhoso, tão precioso, que Ele deu para você e para mim esse Cordeiro Pascual, esse presente maravilhoso, que mudou a minha vida, que mudou a vida de cada um de nós, não é verdade? Que mudou o nosso destino, mudou o meu nascimento. Eu nasci de novo, sou uma nova criatura. Louvado seja o Senhor. Amém. Jesus Cristo é o Senhor. Irmãos, e para nós desfrutar mais e mais desse Cristo, nós precisamos permanecer debaixo da sua proteção. Amém? Não podemos querer colocar o pezinho para fora, né? Precisamos sempre desfrutar desse Senhor maravilhoso. Ficar dentro da casa que é Cristo. Vou parar por aqui. Louvado seja o Senhor. Irmãos, vamos ficar de pé, que eu gostaria de fazer uma oração. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado pelo seu grande amor por cada um de nós. Obrigado pela sua vida, foi dada à cruz, seu sangue foi derramado em favor de cada um de nós. Muito obrigado pela sua redenção. Obrigado pelo seu perdão eterno. Nós ganhamos sua vida. Senhor, muito obrigado. Senhor, abençoa cada irmão e irmã aqui presente. Abençoa cada família representada aqui. Senhor, continua salvando e nutrindo cada uma dessas famílias. Em teu nome nós oramos e te agradecemos. Jesus é o Senhor.